Em uma manhã clara no coração de uma megacidade futurista, algo incomum começou a atrair essa atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. Diferente das tecnologias silenciosas que surgiram ao longo das últimas décadas, aquele experimento não estava escondido em laboratórios subterrâneos nem protegido por estruturas militares isoladas. Ele acontecia à luz do dia. Entre arranha-céus metálicos que refletiam o brilho intenso do sol e vias aéreas percorridas por veículos autônomos, uma gigantesca estrutura circular foi erguida no centro de uma praça elevada. À primeira vista, parecia uma escultura tecnológica. Mas conforme sistemas holográficos começaram a ser ativados ao seu redor, tornou-se evidente que a humanidade estava prestes a testemunhar algo que por séculos existiu apenas no campo da imaginação. O conceito de teletransporte sempre esteve presente em histórias, teorias científicas e sonhos futuristas. A ideia de viajar instantaneamente de um ponto a outro do planeta, ou até além dele, desafiou gerações de pesquisadores. Agora, diante de uma multidão silenciosa e conectada globalmente por transmissões em tempo real, um novo tipo de tecnologia quântica experimental começava a ser demonstrado. Campos energéticos translúcidos surgiam no ar como distorções suaves na própria realidade. Partículas luminosas flutuavam lentamente ao redor da estrutura central, formando padrões geométricos complexos que lembravam portais em fase de construção. Especialistas explicavam que aquilo ainda não era um sistema funcional de transporte humano. Tratava-se de uma simulação avançada, destinada a compreender como a matéria poderia ser reorganizada em nível subatômico no futuro. Mesmo assim, a sensação transmitida pelo ambiente era poderosa, como se a própria cidade estivesse se preparando para presenciar o nascimento de uma nova forma de movimento. Naquele instante, sob a luz intensa do dia e o olhar atento de bilhões de espectadores, a humanidade dava mais um passo em direção ao desconhecido. À medida que o experimento avançava, os sistemas centrais da estrutura circular começaram a emitir sinais visíveis de ativação. Sob o céu limpo da megacidade futurista, anéis energéticos translúcidos surgiram lentamente ao redor do portal. Eles giravam em perfeita sincronia, como engrenagens feitas de pura luz. O ar parecia vibrar de forma quase imperceptível. Sensores urbanos registravam pequenas variações eletromagnéticas, enquanto partículas luminosas passavam a flutuar com maior intensidade na área do teste. Para muitos observadores, a cena lembrava o início de uma tempestade invisível prestes a se formar. Especialistas explicavam que o objetivo daquela fase não era transportar seres humanos, mas sim testar a possibilidade de reorganização instantânea de matéria em escala reduzida. Uma pequena cápsula metálica foi posicionada no centro do campo energético. Assim que os sistemas atingiram um nível máximo de sincronização, feixes de luz branca concentrada envolveram o objeto. Camadas holográficas começaram a escanear sua estrutura em múltiplos níveis, como se a própria realidade estivesse sendo analisada em detalhes microscópicos. Por alguns segundos, tudo permaneceu estável. Então, um fenômeno inesperado ocorreu. A cápsula pareceu perder definição visual,
transformando-se em uma nuvem de partículas brilhantes suspensas no espaço. Logo em seguida, essas mesmas partículas foram atraídas para o centro do portal, desaparecendo em um ponto de luz extremamente intenso. A multidão prendeu a respiração. Não havia explosões. Não havia falhas aparentes. Apenas o silêncio absoluto de um momento que poderia marcar o início de uma nova era, na forma como a humanidade compreende o movimento através do universo. Após o desaparecimento da cápsula experimental, um silêncio profundo tomou conta da praça elevada. Sob o céu azul da mega-cidade futurista, os sistemas continuavam ativos, emitindo um brilho intenso que refletia nas superfícies metálicas ao redor. Anéis energéticos giravam lentamente em torno do portal, mantendo uma sincronia hipnótica. Drones de transmissão pairavam imóveis no ar, enquanto painéis holográficos exibiam fluxos contínuos de dados. Durante alguns instantes, nada parecia acontecer. Então, uma nova concentração de partículas luminosas começou a surgir no centro da estrutura. No início, eram apenas pontos dispersos de luz, mas gradualmente passaram a se organizar em padrões definidos, como se a matéria estivesse sendo reconstruída diante dos olhos de todos. A intensidade do brilho aumentou. Camadas translúcidas de energia formaram um túnel dimensional pulsante, revelando lentamente o contorno metálico da cápsula. Primeiro como uma silhueta difusa, depois como uma forma quase completa, ainda envolta por resíduos de energia quântica. Quando o objeto finalmente se estabilizou sobre a plataforma, a multidão reagiu em silêncio absoluto. Sem sinais visíveis de danos, o experimento parecia ter atravessado os limites da distância. Naquele instante, sob a luz intensa do dia, o teletransporte deixava de ser apenas uma teoria e começava a parecer parte do futuro possível da humanidade. Nos minutos seguintes ao reaparecimento da cápsula experimental, uma nova fase de observações teve início. Embora o objeto apresentasse estabilidade estrutural aparente, os sistemas de análise quântica começaram a registrar pequenas variações nos padrões energéticos ao redor da plataforma. Nada que indicasse risco imediato, mas suficiente para despertar a atenção dos especialistas. Sob a luz intensa do dia, sensores holográficos projetavam gráficos dinâmicos no ar, revelando oscilações sutis no campo dimensional criado pelo portal. Ondas quase imperceptíveis pareciam se propagar pela atmosfera, como distorções suaves na própria geometria do espaço. A cidade continuava funcionando normalmente. Veículos aéreos cruzavam o céu em rotas automatizadas. Cidadãos observavam o experimento de áreas seguras, conectados a transmissões globais em tempo real. Ainda assim, algo havia mudado. Alguns equipamentos próximos à estrutura passaram a apresentar leituras inconsistentes, como se diferentes camadas de informação estivessem se sobrepondo momentaneamente. Projeções digitais mostravam trajetórias de partículas que não seguiam padrões previsíveis. Para muitos pesquisadores, aquilo poderia representar apenas um efeito colateral temporário de um sistema em fase inicial de testes. Mas a sensação transmitida pelo ambiente era mais complexa. O ar parecia carregar uma leve vibração contínua.
Reflexos luminosos surgiam em superfícies metálicas sem uma fonte de origem claramente identificável. Em determinados momentos, o próprio portal parecia pulsar com uma frequência diferente da registrada anteriormente. Não havia sinais de falha catastrófica, mas também não havia garantias absolutas de controle total sobre aquele novo fenômeno. Naquele instante, ficou evidente que explorar o teletransporte significava não apenas dominar a distância, mas compreender os limites ainda desconhecidos da realidade. Conforme as imagens do experimento se espalhavam pelas redes globais, o teletransporte deixou de ser apenas um evento localizado dentro daquela megacidade futurista. Ele passou a ocupar o centro das conversas em diferentes partes do planeta. Em centros urbanos avançados e regiões mais isoladas, milhões de pessoas acompanhavam as transmissões em tempo real. Alguns viam naquela tecnologia o símbolo definitivo de uma nova era científica. Outros sentiam algo mais difícil de explicar: a ideia de que a distância, um dos limites mais fundamentais da experiência humana, poderia deixar de existir, começava a provocar reflexões profundas sobre o próprio significado de presença e deslocamento. Dentro da cidade onde os testes continuavam, a rotina seguia aparentemente normal. Veículos aéreos cruzavam o céu com precisão automatizada. Painéis informativos exibiam atualizações sobre os níveis de estabilidade do portal quântico. Ainda assim, a atmosfera urbana havia mudado. Pequenas variações de luz eram percebidas em pontos específicos da arquitetura metálica. Alguns cidadãos relatavam a sensação de que o ambiente parecia levemente diferente, como se a própria percepção espacial estivesse sendo alterada de forma sutil. Durante uma nova ativação controlada do sistema, o campo energético voltou a se expandir sob o brilho intenso do Sol. Ondas translúcidas atravessaram o ar em movimentos quase imperceptíveis. Especialistas explicavam que aqueles fenômenos poderiam estar relacionados a ajustes naturais de um sistema, ainda em fase inicial de desenvolvimento. Mesmo assim, a impressão transmitida era poderosa. Pela primeira vez, a humanidade não estava apenas imaginando o teletransporte. Ela estava começando a sentir as possíveis consequências de sua existência. Com o avanço das análises e ajustes sucessivos realizados pelos sistemas quânticos, os sinais de instabilidade dimensional começaram gradualmente a diminuir. Sob o brilho constante do Sol, a estrutura de teletransporte passou a operar com uma regularidade cada vez mais previsível. Os anéis energéticos giravam em harmonia, emitindo pulsos luminosos suaves que se dissipavam rapidamente na atmosfera clara da megacidade. Relatórios holográficos indicavam que o campo de reorganização espacial estava se tornando mais estável a cada nova ativação controlada. Especialistas explicavam que aquele progresso não representava a criação imediata de um sistema funcional para o transporte humano. Ainda assim, demonstrava que a manipulação precisa de padrões energéticos complexos poderia ser alcançada com níveis crescentes de segurança. Na praça elevada onde o experimento continuava sendo realizado, a percepção coletiva também começava a se transformar. A tensão inicial dava lugar a uma sensação cautelosa de admiração. Cidadãos observavam o portal com um misto de curiosidade e expectativa, como se estivessem testemunhando o nascimento de uma tecnologia capaz de redefinir o conceito de deslocamento no planeta. Veículos aéreos cruzavam o céu em rotas silenciosas.
Drones de transmissão transmitiam imagens do experimento para diferentes continentes. Em diversos pontos do mundo, pesquisadores discutiam as implicações futuras daquela descoberta. A ideia de que viagens instantâneas poderiam, um dia, tornar-se parte do cotidiano humano começava a deixar de parecer impossível. Naquele cenário iluminado pela luz do dia, o teletransporte passava a ser visto não apenas como um desafio científico, mas como um vislumbre concreto das próximas etapas da evolução tecnológica da humanidade. Com a progressiva estabilização dos sistemas quânticos, o experimento deixou de ser visto apenas como uma demonstração isolada de engenharia avançada. Ele passou a representar um marco simbólico na trajetória tecnológica da humanidade. Sob o céu claro da megacidade futurista, o portal permanecia ativo em níveis controlados, emitindo pulsos luminosos suaves que se dissipavam lentamente na atmosfera. O cenário transmitia uma sensação difícil de descrever. Não era apenas entusiasmo científico. Também não era receio absoluto. Era algo mais profundo. Uma percepção coletiva de que os limites tradicionais do deslocamento poderiam, um dia, ser redefinidos. Pesquisadores discutiam novas possibilidades em centros de estudo espalhados pelo planeta. A ideia de conectar cidades, continentes e até estações orbitais através de sistemas instantâneos de transporte começava a ser considerada com mais seriedade. Na praça elevada onde tudo havia começado, cidadãos observavam o portal como se estivessem diante de uma janela para o futuro. Fluxos suaves de partículas luminosas atravessavam o campo energético em movimentos harmoniosos, lembrando constelações tecnológicas em plena luz do dia. A cidade seguia seu ritmo normal. Veículos aéreos cruzavam o horizonte. Drones transmitiam imagens para redes globais. Ainda assim, algo havia mudado na percepção das pessoas. Pela primeira vez, viajar instantaneamente deixava de parecer apenas um conceito distante. Tornava-se uma possibilidade real em construção. Naquele momento iluminado pelo sol, a humanidade não estava apenas assistindo a um experimento. Ela começava a imaginar como seria viver em um mundo onde a distância deixasse de ser uma barreira. Com o encerramento das demonstrações daquele ciclo experimental, a estrutura de teletransporte permaneceu ativa em modo de observação contínua. Sob a luz intensa do dia, o portal emitia apenas pulsos suaves de energia, quase imperceptíveis para quem passava apressadamente pelas vias aéreas da megacidade. Ainda assim, a sensação deixada pelo experimento não desapareceu. Ela continuava presente no imaginário coletivo. Em diferentes partes do mundo, pesquisadores, engenheiros e observadores comuns refletiam sobre o significado daquela descoberta. A ideia de viajar instantaneamente deixava de ser apenas uma hipótese distante para se tornar uma possibilidade concreta em construção. Mas junto com o entusiasmo científico, surgiam novas perguntas. Se a distância pudesse ser superada, o que aconteceria com a própria percepção de presença humana? Se o espaço deixasse de ser um limite,
quais outras fronteiras começariam a ser questionadas? Na praça elevada, agora mais silenciosa, o portal parecia integrado à paisagem urbana, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Fluxos quase invisíveis de partículas luminosas atravessavam seu campo energético em movimentos lentos e contínuos. Reflexos sutis surgiam nas superfícies metálicas ao redor, lembrando que o experimento ainda estava em evolução. Talvez o teletransporte não seja apenas uma nova forma de viajar. Talvez represente uma mudança profunda na maneira como a humanidade compreende o próprio universo. E enquanto a cidade seguia seu ritmo sob o céu claro, uma percepção silenciosa começava a se formar. A de que o futuro não chega de repente. Ele se constrói pouco a pouco. Até o momento em que percebemos que já estamos vivendo dentro dele.